2, 1, valendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Tudo legal? Ótimo, bom dia. Começando mais um episódio do JDcast, segundo episódio do JDcast. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui hoje com a Amanda, é um prazer estar aqui hoje com o Wallace. Queria apresentar um pouquinho vocês. Hoje quem está aqui ao meu lado não é o Danilo. Alguém muito mais bonito que o Danilo, desculpe, Danilo. Todos nós concordamos com isso, né? Amanda Pós. Tudo bom, Amanda? Tudo bem, você, Tudo Bernardo? legal, tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Hoje eu sou a host aqui do podcast. Legal. Hoje trouxemos um convidado muito especial, super querido. Um tema muito legal. Um tema muito legal, muito pedido pela audiência, inclusive. Um tema que está aí quentíssimo agora. E pode apresentar o nosso convidado de hoje. Vamos lá. Eu anotei aqui porque é muita coisa. O cara faz mil e uma utilidades. Sim, sim. Advogado especialista em blindagem patrimonial, consultor de investimentos, empresário, lutador de jiu-jitsu, Sim. que eu vi. Essa parte é interessante. O Wallace Papacena. Falei certo? Falou, Papacena. Papacena. Tudo bom, Wallace? Bom, prazer estar Bom com vocês hoje aqui. Tudo bem? Obrigado mesmo pela oportunidade. Eu estou muito feliz de a gente poder trocar essa ideia, falar um pouquinho de blindagem, falar um pouquinho de holding. Legal. Quando a holding cabe, quando a holding não cabe, qual que é o melhor cenário para cada um, para o empresário, para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Vamos trocar essa ideia hoje aqui de uma forma muito tranquila, bem esclarecedora para quem vai ouvir a gente. Importante, né, Wallace? Porque o tema blindagem patrimonial, ele pode abranger um monte de coisa. Pode pegar um monte de instrumento para ser feito essa blindagem patrimonial. Mas deixa eu te perguntar antes, Wallace, a gente gosta aqui no nosso JDcast perguntar um pouquinho do pessoal do convidado. Sim. Quem é o Wallace? Como é que o Wallace chegou hoje para ser especialista nessa blindagem patrimonial, em blindagem patrimonial, em holding familiar, em holding patrimonial, enfim. Conta um pouquinho para a gente da tua história aí, Wallace. Então, o Wallace, como qualquer outro empresário, a gente definir o que eu sou hoje, eu prefiro falar que eu sou um advogado. O Wallace é apesar de ser empresário, de ser consultor de investimento internacional, ter o praticante do jiu-jitsu, que é uma arte que eu gosto muito, mas o Wallace é um advogado. O que levou essa construção do Wallace advogado? Eu venho de uma família humilde, minha mãe professora, meu pai motorista de caminhão, motorista de ambulância, que adora dirigir uma coisa diferente. E tive um mãe-trocínio da minha madrinha, que é advogada também, especialista em direitos reais. Legal. Que desde pequeno, vou investir na tua educação para você, quando você crescer, você querer, vai ser o que você quiser ser. Sempre aquele lado, tu vai ser advogado, né? Mas sempre que vai fazer direito. Puxando a sardinha. Você vai fazer direito. Já tentou convite para trabalhar com ela, não? Sim, no início eu trabalhei muito com ela. Hoje ela parou, aposentou e mandou seguir a carreira. Então lá desde o início, ela foi pagando a minha educação do CA, a primeira pós na PUC, depois a pós na Fundação Getúlio Vargas. Legal. Então a minha graduação inicial foi na Cândido Mendes. Depois a gente fez a primeira especialização em Direito de Empresa pela PUC Rio e a segunda especialização pela Fundação Getúlio Vargas. E depois a gente foi caminhando para o direito de blindagem, a gente foi correndo atrás de diversos autores que a gente tem no mercado aí, como o Pablo Arruda, que para mim é meu mentor assim, espiritual no direito empresarial. É o cara que eu mais estudo, mais sigo, mais escuto. E fui caminhando por isso. Por quê? Uma experiência pessoal não tão interessante como empresário. Eu tive a oportunidade inicialmente, depois de formado, assim, logo recentemente formado, de abrir um restaurante italiano. Na verdade, a gente já fez um trespasse, mas a gente explica com mais calma isso depois. E esse restaurante, ele, com o tempo, uma má gestão, veio perto de uma pandemia, já estava naquele caminho, ele veio a falir. E eu fiquei sem soluções naquele momento para o meu patrimônio pessoal, o que pode acontecer, o que eu faço. Foi tudo muito novo. Que aquilo ali se mistura, né? Sim, muito, né? Sim, então eu precisava de uma solução. Eu, como advogado, advogado recém-formado, que é aquele basiquinho de direito de empresa da faculdade, que a gente aprende aquele... Rame-rame, né? Muito rame-rame. Famoso rame-rame. Que a gente aprende ali uma gota no oceano de informação de direito empresarial, né? Que é um dos ramos mais extensos, assim, que eu vejo no direito. E que ninguém gosta, né? Na faculdade. Gosta. Ninguém quer Abraço fazer. Abraço pro seu Saad, espero que você escute. Eu sempre gostei muito do senhor. Escute esse podcast aí. Abração pro professor, que também me ajudou muito no início no direito de empresa. E com essa experiência pessoal, eu fui, caramba, eu e os meus sócios ficamos com o nosso patrimônio todo exposto, ações trabalhistas, ações
de fornecedores, uma recuperação judicial muito mal elaborada na época. E com isso eu fui me especializando para esse caminho. O que eu passei, eu não quero que nenhum cliente meu empresário passe. Aham. A ideia foi proteger esse futuro do cliente do início ao fim. Tanto que o cliente senta no meu escritório para, pô, Wallace, eu preciso de um conselho. Então, o meu conselho é, vamos começar certo. Uhum. Vamos ver o que a gente pode fazer para o teu negócio, mesmo que venha um insucesso empresarial, que a gente tem que entender que falir não é vergonhoso. Falir Sim, pode acontecer. acontece, sim. O sucesso empresarial tá livre a qualquer um. Não é legal, mas querendo ou não é comum, Exato, né? é comum. Pode Você vê chamar o de comum. Trump faliu várias vezes, né? É. E é o Sim, Trump, entendeu? Sim. Sim, principalmente quando você não tem conhecimento daquilo, que é Sim. uma realidade que a gente tem hoje, muitos empresários. Exato. Então, quando esse cliente chega zero pra gente ali, ou ainda em uma condição saudável, a nossa ideia é, assim, conseguir blindar ele de futuros insucessos. Ele, a família, ou aquele cliente já está mais estável, já tem uma posição financeira mais Sim. saudável, a gente consegue tirar o capital de risco dele do capital seguro. A ideia da blindagem é muito isso. O que a gente pode fazer para blindar aquele cara de um possível insucesso? Uhum. Então era uma dor que era sua, pessoal, que você viveu na pele, e você foi percebendo com o escritório que é uma dor do seu cliente, uma Sim. dor recorrente do seu cliente. Sim, ele sempre... Quando o brasileiro tem uma cultura muito ruim de procurar o advogado quando já deu problema. Sim, verdade. Só. Verdade. Só, diria que só. Verdade. 1% procura antes. De maneira preventiva. É. Tirando Verdade. o advogado, o empresário AAA, aquele cara muito expertise naquilo que ele faz, Não. que já tem aquela advocacia preventiva, o brasileiro, quando chega ali no escritório, ele fala assim, eu tô numa situação que eu tô devendo trabalhista, eu tô devendo consumidor, eu tô devendo ação de fornecedor, o que eu faço? Sim. Então, tivesse Agora, aí tido você fala pra ele, agora, meu amigo. Falei, volta no tempo e me procura aqui 3 anos atrás. Sim. Porque você não tem, mesmo que você tivesse essas ações, eu estaria com a vida um pouquinho mais tranquila. Com certeza. E a gente vai Já teria uma estratégia para isso, né? Exato. A blindagem é exatamente o termo que você usou. A blindagem é uma estratégia. Uhum. Sempre de modo legal. A ideia da blindagem ela é usada, o advogado está usando de artefatos jurídicos, de meios legais para fugir do credor. Não. A blindagem ela é totalmente legal, dentro da lei, dentro dos parâmetros legais. Sim. Não é uma fraude contra credor, não é uma fraude contra execução. Ela é um caminho, ela é uma estratégia Sim. que ela é feita para facilitar a vida daquele empresário, para ele poder trabalhar com mais calma, trabalhar com mais segurança, até poder arriscar um pouco mais, sabendo que o patrimônio que ele adquiriu durante a vida está guardado de uma maneira segura. É. Sim. E o Wallace, então, para quem que é a blindagem empresarial hoje? Então, a blindagem empresarial hoje é para aquele empresário, seja aquele empresário que já está no lucro real, que já passou de 4 milhões e 800 do Simples, seja para o empresário que está ali no começo da jornada dele, ainda está tributando no Simples, vai até 4 milhões e 800 Sim. de faturamento anual, aquele cara também a blindagem também serve para ele. A blindagem hoje, ela é dividida em diversos modos de blindagem. Hoje a gente a voga é a hold patrimonial, né? Sim, Muitas vezes a gente sim, vai tocar nesse sim. assunto Tá em na algum moda. momento aqui. Todo mundo Alguma expressão adora. Tá falar na de moda é. é essa aí. A gente vai Todo falar mundo de hold. adora. A gente vai falar de hold em algum momento hoje, eu tenho Sim. certeza. Mas é blindagem para todo empresário. Aquele empresário do início, que vai começar ali junto com a gente, ou aquele empresário que já está no meio do caminho, mesmo aquele empresário que já está ali com certas dívidas trabalhistas, certas dívidas que já está com um passivo maior, Uhum. a gente consegue, claro, dentro da legalidade, conseguir ajudar ele de alguma maneira. Então, a blindagem, ela é para todo mundo. Os meios que são utilizados que podem não ser para todo mundo. Sim, Vamos falar de hold patrimonial um pouquinho. claro. A hold patrimonial, ela não é para todo mundo. Não tem sentido, às vezes, você pegar um patriarca que tem um patrimônio, vamos chamar de até 1 milhão, 1 milhão Sim. e 200, 1 milhão e 500. Um apartamento, Que uma tem casa. um imóvel. Tem sim, um imóvel de 1,5 milhão, que é Uhum. um alto valor para o Brasil, Sim. mas é um imóvel. Tem Uhum. 3 filhos. Para que eu vou fazer uma hold patrimonial para esse cara? Esse cara não tem ativo de risco. Esse cara é um alto funcionário da Petrobras, por exemplo. Uhum. Esse cara é um funcionário público que tem um cargo interessante, que tem uma remuneração interessante. Então, durante a vida, ele conseguiu comprar esse patrimônio. 3 filhos maiores, tranquilamente. E para que eu vou fazer uma hold para esse cara? Eu vou vender um produto que não é para ele. Sim. Eu tenho as soluções mais baratas, mais rápidas e tão eficazes contra Quanto a a hold hold. patrimonial. Uhum. Então, a hold patrimonial, ela precisa ser usada como um meio para quem realmente precisa dele. Quando a gente fala de planejamento sucessório, de planejamento sucessório empresarial ou pessoal ou patrimonial, ele é um estudo de caso.
O advogado hoje que mexe com direito empresarial, nesse nível, ele é um alfaiate. Ele tem que montar o terno Sim, do de tamanho que acordo, cabe em é. você. Porque é muito, Entendeu? é muito caso a caso, né? Exato. Tem Ah, que analisar muito aquilo Não ali é com você calma. chegar ali se é do terno, eu comprei muito terno lá, tá? Sem propaganda, mas eu gostei muito de vocês. Chegar na ceia do terno, escolher um terno e botar, porque aquele terno tá pré-montado. Sim. A hold não é isso. É você ir no Brookfield, desenhar um terno no seu corpo, escolher aquele desenho, medir bonitinho e montar aquilo em Específico você. que te cabe, né? Exato. Então, o planejamento empresarial, o sucessório empresarial ou o sucessório patrimonial, ele tem que ser desenhado para cada caso. Sim. Então, assim, a gente vai trocar ideia hoje aqui, eu vou montar um esquema padrão, mas cada caso ele tem que ser analisado Sim. pelos seus pormenores. Porque às vezes o cara tem 3 filhos, às vezes tem um casamento com uma união estável, o cara não separou, mas ele fez uma união estável e tá com aquele casamento vigente, ele tá separado de fato, mas não separou no direito. Sim. E às vezes a comunhão é total, porque ele casou antes de 2002. Então, Ou às vezes tem briga entre os filhos também, Exato. tem briga Então, entre os irmãos. Isso é mais comum, não. É o comum. É o sim, comum. sim. E É o comum. isso, na verdade, é o problema, né? É o problema, Sim. o grande problema. E, Wallace, entrando já na questão blindagem patrimonial e holding, conta pra gente, explica pra gente de maneira fácil, que eu também desconheço que seja no pormenor a holding, a gente só ouve falar, mas efetivamente, né, o que é uma holding, a gente não sabe, né, mano? Pelo menos eu não sei. Também não. Não sei Também se a não. Amanda sabe. Também não. Explica pra gente, Wallace, o que é a holding familiar, a holding patrimonial, são blindagens, são instrumentos iguais, são instrumentos diferentes? Sim, vamos montar um esqueminha aqui junto. Vamos. Vamos. Isso é excelente. Vamos pensar do macro pro micro. Vamos começar um pouquinho maior. Imagina um empresário. Posso desenhar aqui, né? Pode, Sim, pode, sim. fica à vontade. Vamos montar um esquema juntos? Vamos. Imagina aquele empresário. Nosso exemplo vai ser o Bernardo. Rico, muito rico, Bernardo gente. tá milionário O cara já. é muito milionário, muito Vamos. milionário. Bernardo tem 3 empresas de risco. O que é ativo de risco só pra gente facilitar? É aquilo que está exposto a execuções. Aquilo que pode ter penhoras trabalhistas, aquilo que tem o direito do consumidor. É uma empresa que pode quebrar, como qualquer empresa. Eu sou empresário do ramo de joias. Sim. Eu tenho uma joalheria que, no momento, ela pode ter um insucesso empresarial, a gente pode ter um governo que não incentive o crédito, a gente pode passar por uma outra pandemia. Sim. Ela é um ativo de risco. Sim. Entendeu? O empresário brasileiro, ele não faz reserva. Ele trabalha com pouco giro, trabalha com pouco. Verdade. Ninguém pensa nisso. Verdade. Entendeu? Imagina que Bernardo, nosso empresário milionário aqui, Obrigado. pessoa física. Deixa eu ajudar aqui, ó. Claro, obrigado. Pessoa física. Ele abriu, rico como ele é, um posto de gasolina. Um posto de gasolina do Bernardo. Rico. Ele fez uma SLU aqui, né? Que é uma sociedade onde o pessoal... Ele é o único sócio. Sim. Ele abriu uma SLU aqui. Muito rico. Fez um bom dinheiro aqui com o posto de gasolina. Resolveu abrir uma distribuidora de gás. Tem a distribuidora agora aqui. Também ele não quer sócio, não gosta de sócio. Ele quer trabalhar sozinho. Que é o lucro todo pra É ele. tudo pra Só ele. eu. Cara que não quer dividir, ele gosta, ele fez uma outra SLU aqui. E trabalhou com terceiro, coisa nada a ver com parte de combustível. Vamos ver, me dá uma outra empresa aí. Mercado? Mercadinho? Mercado, excelente, abriu um mercado. Mercadinho não. Mercadão. Bernardo tem muito dinheiro, cara. Guanabara. Tem o Guanabara. Aniversário do Guanabara, ele é o primeiro. Zona Tem muito Sul. dinheiro, Ele é cara. dono do Zona Sul. Não entendeu? Gostei, ele tem um pão de açúcar. Pronto. Pão de açúcar. O cara é muito rico. Pronto. Tem um pão de açúcar. Bernardo já não tributa no Simples há um bom tempo aqui, né? Já No passou simples, tem cara. tempo. Já passou tem Estourou tempo. tem um bom tempo. Só que o Bernardo é sócio, pessoa física, nessas 3 empresas. Qualquer execução, qualquer exposição, vai chegar no primeiro no CNPJ, é claro, da empresa, É. tendo a desconsideração, vai chegar no Bernardo. Sim. O patrimônio pessoal do Bernardo. Então, tudo que o Bernardo juntou durante a vida para chegar aqui, está exposto. Sim. Ele não tem nenhuma célula de proteção. Uhum. A ideia é que a gente trabalha com células de proteção. O Bernardo não fez nenhuma célula de proteção nesse sentido. Uhum.
que a gente pode fazer para ajudar o Bernardo dentro da blindagem patrimonial? Bernardo, vamos mudar? Você já não tributa no Simples mesmo, então não tem muito problema. Bernardo, pessoa física, vai abrir uma outra empresa chamada Bernardo Participações. Bernardo Participações, que também é uma SLU, vai tomar titularidade nas empresas de Bernardo. Só te interrompeu, Wallace. Claro. O que é uma CLU? É uma sociedade limitada unipessoal. SLU, É uma tá. sociedade que só tem um sócio. Um sócio. Beleza. Um É a único sócio. antiga Ireli, que não existe Sim, mais. sim, Agora sim, acabou com a limitação dos 100 salários. Sim, beleza. Então é uma sociedade unipessoal, só tem você de sócio. Beleza. Bernardo não é sócio mais do mercado, ou do posto de gasolina. Bernardo é sócio da SLU dele de participações. Essa empresa que o Bernardo constituiu vai ser sócio dos negócios do Bernardo. Sim. Bernardo vai ser sócio na posto de gasolina, Bernardo vai ser sócio na distribuidora de gás, Bernardo vai ser sócio no mercadinho, Bernardo Participações. Uhum. Não mais o Bernardo, pessoa Não mais física. Não pessoa mais o física. Bernardo, pessoa física. Que a gente chama de segunda célula. Mas uma cebola, tem várias camadas? Aham. Sim. Então, é como a gente estivesse fazendo camadas de proteção para o Bernardo nesse sentido. Uhum. Então, qualquer execução, primeiro vai chegar no posto de gasolina, passando a esfera do posto de gasolina, vai chegar na Bernardo Participações, passar aí que vai chegar no Bernardo. Só que o Bernardo continua exposto. Uhum. O patrimônio de Bernardo continua A mercê a de mercê execuções. das execuções. Mesmo ainda fazendo. Mesmo com essa segunda Mesmo. célula de proteção. Sim. Tá. Aqui a gente criou camadas. Sim. A gente É, não vai criou... demorar mais a execução na prática, Sim, mas no sim. momento No ela vai momento ela vai chegar. Chegar na chegar. pessoa física, você diz, né? Sim, Demora sim. mais a chegar na pessoa Sim. física. Imagina, ó, vamos voltar, um cenário que não tem execuções. Isso aqui, quando o Bernardo me procurou, o Bernardo foi um cara inteligente. Te Não procurou esperou dar problema, preventivamente. eu falo assim, Pré. Eu sou um cara sou um herdeiro, porra, ganhei muito dinheiro, mercado de ações, estou muito rico. Então eu estou procurando você antes para que você me ajude a montar esse Sim, esquema. Então sim. não existe problema aqui, Uhum. porque a ideia da blindagem nunca vai ser fraudar. Sim, lógico. É, o advogado que te oferece, quem estiver ouvindo, te oferece, vou te livrar de problema. Isso é mentira. Uhum. Uhum. A ideia do advogado ele não pode ser fraudar credores, não pode ser fraudar execuções. Essa história que o advogado tem que dar um jeitinho, o brasileiro tem essa mania de poder mudar um pouco essa Sim, cultura. sim. A gente não dá jeitinho, a gente organiza, a gente cria estratégias Sim. Sim, sempre dentro do modo legal. sim. Fugir da legalidade, acho que não é o caminho. Por isso a Interessante, importância, é inclusive, evidente. de procurar um profissional qualificado, um Exato. advogado qualificado para isso, né? Exatamente. Digamos, nesse cenário, Bernardo sem execuções, está fazendo bonitinho, a vida dele está fechando o ano, o calendário anual dele Tá com positivo. dinheiro, azul. tá tudo A certo. Posto de Gasolina está participando lucro para Bernardo Participações, está participando lucro a distribuidora para todo mundo. Você está fazendo, ele fez um bom dinheiro aqui. Sim. E ele foi comprar tá comprando o patrimônio dele como qualquer empresário normal. Quem vai comprar esse patrimônio do Bernardo? Vai ser Bernardo pessoa física? Não. Aí onde entra a tal da holding patrimonial. Uhum. O que seria a holding patrimonial ou a holding familiar? É uma sociedade que administra os bens que são os ativos de não risco do Bernardo. Uhum. A ideia é você fazer uma célula de proteção que fique fora dos ativos de risco do Bernardo. Então, tudo que o Bernardo teve lucro corretamente, que participou do lucro para ele, e ele comprou um patrimônio dentro totalmente da legalidade, quem vai comprar vai ser essa terceira célula de proteção, Uhum. que é o CNPJ da holding patrimonial do Bernardo. É onde ele vai comprar casa, carro. E se ele comprar um cavalo? Eu posso botar aqui? Acho que sim. Pode, você pode botar também estabilizar capital de sociedade com... Animais ainda são considerados Sim. bens. Uhum. Tirando aquele pudim que tem uma relação Bredinho. afetiva. O Brad, quem conhece o Brad, um dia ele vai trazer o Brad pra gravar com a gente. O Brad não vai ser considerado porque o Brad tem uma relação afetiva, mas um cavalo, por mais que o cara tenha relação afetiva com o cavalo, Sim, sim. entendeu? O cavalo, tudo que ele comprou de bens, ele pode ir jogando aqui dentro dessa holding que ele é o titular. Bernardo ainda é o titular dessa holding. Uhum. E essa holding que está controlando tudo abaixo dela, né? Não, quem controla as empresas são É o Bernardo, as participações. participações. Essa aqui é Bernardo Patrimonial. Sim. A Bernardo Patrimonial só controla patrimônio do Patrimônio Bernardo. do Bernardo. Se ele vai alugar, se ele vai vender casa, se ele vai comprar casa. Quem vai comprar é a patrimonial do Uhum. Bernardo. Quem vai gerir posto de gasolina, distribuidora de gás e mercado é Bernardo Participações. Sim.
São duas É uma empresas holding, diferentes. exato. É uma empresa que controla empresas. Uhum. E a CNPJ da Patrimonial é uma empresa que controla bens. Sim. Ela aluga, ela gerencia, ela controla bens. Sim. Posso colocar até aqui ações, debentures. O Bernardo é muito rico, ele não vai sair do mercado financeiro. Sim. Sim. Só que assim, pode ser feito de duas maneiras, ou dentro dessas participações, ou uma quarta célula de proteção, onde vai ficar só B3, tudo que for. Criptoativo, que está muito na voga também. Posso botar o Bitcoin aqui, posso botar os altcoins aqui, qualquer coisa. Sim. Cabe nessa outra CNPJ de Bernardo. Uhum. Só que temos um porém. Continua em nome do Bernardo. Então, se fosse uma ação normal, sem ser uma ação trabalhista, ia parar no Bernardo Participações. Sim. Não havendo fraude, óbvio. Sim, sim. Se ele tributou certinho, se ele recolheu o tributo, se ele fez a parte fiscal, se ele pagou tudo que tinha que pagar certinho, quando ele fecha o calendário anual dele, ele tirou lucro. Esse lucro não pode estar exposto novamente ao risco. Sim. Vai ser um novo ano, um novo começo. Então, teoricamente, não sendo uma ação trabalhista, respeito a todos meus colegas trabalhistas, a Amanda está aqui. Então, o trabalhista às vezes é uma terra Sim, sim. meio de sem regras. Eles vão Sim. seguindo umas regras particulares dele. É verdade. Eles vão atingindo Bernardo Participações e Bernardo Participações vão chegar na holding patrimonial do Bernardo. Então, Alan, você está perdendo 20 minutos falando disso e se bem pode ser atingível, aí é onde está o pulo do gato. É onde aí é tanto empresário quanto uma pessoa física normal. Pode fazer. Vou puxar aqui para a gente ter um pouquinho mais de tela. A holding patrimonial tem caminhos que você consegue tirar esse patrimônio do nome do Bernardo de maneira legal. Bernardo, no nosso exemplo, casado? Não, ainda não. Agora Bernardo vai ser casado. Vou casar o Bernardo. Vou casar com a Amanda, não. Carolina. Vou ter com a Carolina. Na aniversário da Carolina, tiveram 3 meninos. Todos torcedores do Fluminense, né? Vasco, com certeza, rapaz. Que besteira é Todos essa? vascaínos. Tá bom, todos vascaínos. Então, o primeiro Roberto, outro Pedro e outro Alex Teixeira. Tá São bom. os teus 3 filhos. Beleza. O que a gente vai fazer com as cotas sociais dessa holding patrimonial do Bernardo? Aí que ela vira uma holding familiar, porque a gente traz os herdeiros para dentro dela. Entendi. Aí usa um pouquinho do direito de sucessões. Exato. Aí que a gente começa a falar de estratégias para sucessão empresarial, para sucessão patrimonial. Então, o que a gente faz com os herdeiros de Bernardo? Doa as cotas para os herdeiros de Bernardo. Então, essas cotas não estão mais de titularidade de Bernardo. Quem que é o dono da sociedade? São os herdeiros de Bernardo, que estão fora desse risco empresarial. Uma falência, uma ação no posto de gasolina, por exemplo, não vai chegar aqui na holding patrimonial dele, porque é um patrimônio que não é mais de Bernardo, mas sim dos filhos do Bernardo. A Carol vai ser um esquema um pouquinho diferente, mas a gente vai explicar um pouquinho mais na frente. Então, a holding, ela veio bem com essa ideia de blindagem. Nesse tamanho de Bernardo, considera-se holding. Por quê? Porque é um patrimônio, vai ser com certeza vai ser em cima de 4 milhões. Então vale a pena para o Bernardo ter uma holding montada, ele tem capital suficiente para manter contador para isso tudo. Ele tem possibilidade de manter isso fora do Rio. Porque quando a gente fala de holding, a gente vou criar um CNPJ, vou jogar uma casa lá dentro e tá por isso aí mesmo. Não é assim que a vida funciona. E por que você diz fora do Rio? Porque aqui os impostos são mais caros, é isso? Boa pergunta, vou chegar lá. A ideia da holding hoje em dia é você conseguir fugir de certas situações. O pessoal fala, vou fazer holding para fugir de inventário. Sim e não. Sim e não, né? O patrimônio que está ali na holding vai ser sucedido através das cotas sociais. Mas as cotas da empresa não estão lá. Então, você vai ter que inventariar aquelas cotas. Exatamente. Então, não tem como você fugir 100% do inventário. Tudo bem que você consegue fazer de uma maneira um pouco mais rápida, é só a cota. E às vezes nem é interessante. Imagina se o posto de gasolina está falindo, a gente já fez essa associação empresarial, já está passada para os herdeiros dele, dá um posto de gasolina. Bernardo, daqui a uns 120 anos, faleceu, deixou lá para os herdeiros dele aquela bomba, 12 milhões de passivo. Imagina. Patrimônio bonitinho, a holding já foi cedida, os filhos já são titulares daquela cota. Só que no momento que os filhos assumem aquela empresa, eles colocam o patrimônio que a gente construiu esse tempo todo em risco.
Sim. Então a gente precisa de saídas para isso também. Uhum. Então, se aquela empresa já está destruída e não tem caminho, você simplesmente chega lá no cartório e faz uma renúncia de herança. Eu não quero isso para mim. Sim. Uhum. Aí tem os outros caminhos legais daquela baixa, das associações que o próprio Sim. judiciário vai dar para aquela empresa. Uhum. Eu tava falando de imposto, né? Deixa eu só para puxar o link do imposto, senão a gente vai puxando vários links e É, acabar fugindo. é. Hoje, como que você faz para criar uma holding patrimonial? Digamos que o Bernardo sentou, agora o Bernardo é só um patrimonialista. Ele não é mais aquele empresário milionário, não. Agora o Bernardo é um cara alto funcionário público, ganhou um bom dinheiro, comprou alguns imóveis, tem alguns direitos de mercado de ações, tá lá um patrimônio dele acima de 4 milhões, sabe? Tem aquela faixa de 3 a 4 milhões para ser interessante a gente começar a Pra pensar em começar a holding. pensar Sim. nisso, né? É, porque tem outras formas. A gente pode fazer uma doação direta, que também você consegue evitar. Nesse caso, você consegue, imagina, um imóvel, Bernardo e 3 filhos, Alex, o Dinamite e o outro lá. Uhum. Eles conseguem, numa doação direta, fugir do inventário. Eu Já mato, resolver dou, isso já resolvi tudo, em vida. A sim. gente faz uma antecipação de legítimo. Lembrando, gente, tem que garantir a meação. Tem que Sim, garantir as sim. legítimas. É só para te interromper, É. Wallace. Tudo isso que você está falando, pelo menos nessa parte familiar, vai ter que ser respeitado. Óbvio. O direito de sucessões estará na lei. Não tem Sempre. para onde. Isso não vai tem ter para pra onde correr fugir. Nunca. Até porque é um direito da esposa, é um direito dos Sim. herdeiros. Entendeu? Ela constituiu. Ah, mas eu sou empresário, ela era dono. Não Tem interessa. problema, é um direito Sim. dela. Não vai Não fosse conseguir ao fugir. contrário, ela fosse a multi-empresária e Uhum. você. Hoje o direito é Surfista. moderno, né? Você foi surfista. É. Não tem essa história de falar, o direito da mulher ela tem que ser garantido de qualquer maneira, o direito da esposa ou o direito do cônjuge. Sim, do cônjuge. claro, Assim, claro. A É. gente não pode tirar a figura nunca disso. Sim, E o dos herdeiros também tem que ser garantido. sim. Então tudo isso vai ser respeitado. Não tem Tem jeito. que ser respeitado. Até para tu fazer uma partilha de bens dentro da holding, tu tem que respeitar. Sim. Fugimos do imposto de novo. Vamos voltar. Volta Volta no imposto que no a Rio. ideia daquele empresário, quando ele senta lá com a gente, ele, cara, se eu doar, eu vou pagar aqui no Rio de 4,5% a 8% de alíquota Uhum. no imposto de transmissão, É. no ITD da vida aqui. Gente, é muito dinheiro. Você está Muito. falando de patrimônio acima de 4 milhões. Você pagar 8% Sim, de, sim. de imposto de transmissão de doação, Sim. causa morte, é muito dinheiro. Sim. Então a gente tem que pensar maneira, aí entra o pulo do advogado, é pensar maneiras que a gente consiga facilitar a vida daquele cliente, aquele patrimonialista. Uhum. Como é que ele vai fazer para ter essa economia tributária, vamos dizer assim? Primeiro susto que o cara vai ter, porque quando ele vai pegar aquele patrimônio para integralizar na holding, porque como é que é o passo a passo da holding? Eu vou abrir a holding, vou abrir aquele CNPJ, e vou pegar aquela lista de patrimônio que aquele cliente trouxe para mim, casa, carro, ações, Uhum. e vou transferir ele para holding patrimonial. Se é uma transferência, eu estou falando de ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis, Uhum. que eu estou entrando com imóvel, então eu vou ter que pagar ITBI. Sim. Que hoje é 4% aqui no Rio, que você falou, 4,5%. Você consegue ali, dependendo da margem, uma diferença. Só que o ITBI, se você pegar na Constituição, quando você trata de ITBI, quando a Constituição fala que na integralização de capital, o ITBI ele é isento. Então, quando você transfere aquele teu patrimônio para dentro de uma holding patrimonial, você consegue a chamada isenção do ITBI. Se é 100%, deveria ser. Mas cada estado que recolhe ITBI tem sua regra livre. Nossa, Com isso dá uma mega não, diferença no ITBI valor, né? Muito, Meu muito, Deus. muito. O ITBI é recolhido pelo município, no caso. Quem recolhe o estado recolhe o ITD. Uhum. O município, cada município tem sua regra particular. O próprio. O Brasil tem pouco município, né? pouco. Quase não tem município aqui no Brasil. E já tem julgagem nesse sentido, não pode recolher ITBI em cima de transferência para integração de capital de sociedade. Sim. Se você transferiu aquele patrimônio para dentro da sociedade, ele tem que ser isento. Aí é que a gente fala, você tem que enfrentar. O advogado bom, o advogado que quer trabalhar nessa área, ele tem que saber enfrentar isso. Ir no procurador, isso não pode, saber trabalhar. Só que quando a gente fala isso para o cliente, a gente tem que botar isso na conta. Porque até para a gente fazer esse enfrentamento junto à fazenda, a gente precisa de ter esse dinheiro depositado. Mesmo que entre em Evidente. juízo, alguma Sim, solução. para poder discutir Exato, isso, né? para você discutir esse CBI, você precisa ter ele pago. Então, você tem que colocar na conta do cliente que ele vai gastar esse CBI inicialmente. Uhum. Então, você já põe na conta dele o ITBI. O ITBI é do município do imóvel, não tem o que fazer. Comprou, botou o imóvel na holding,
A gente Precisa fazer esse vai recolhimento ter que para o ter esse município. recolhimento e a gente vai discutir isso para esse dinheiro voltar para o cara conseguir essa Sim. isenção. Só que você ainda tem um outro imposto, que é o ITD, que aqui no Rio, gente, é um absurdo. Nessa faixa que a gente está falando, a gente vai trabalhar quase no teto de 8%. Ele é variável de 4,5% a 8%. Mas Mas nesse cara, né? É. No cara do exemplo, no Bernardo do exemplo. você vai trabalhar em 8%. No Bernardo Milionário. Aí quando você vai trazendo esses números pro cliente, o cliente vai dando aquele olho assim, tá Sim, maluco, deixa o jeito que sim. tá, porque não tem como pagar, é um absurdo. Aí tem taxa cartorária, tem honorário de advocacia, tem o cara... É muito dinheiro. no Muito final. dinheiro. Então, como que você faz para facilitar um pouco a vida desse patrimonialista que está fazendo essa patrimonial? A gente muda o domicílio fiscal dele. A lei também é muito clara que é onde fala isso. Quando eu faço doação, eu dou o imóvel. Quando eu dou o imóvel, eu tenho que tributar no domicílio do imóvel. Se o imóvel está no Rio de Janeiro, o ITD será pago no domicílio do Rio de Janeiro. Quando eu dou cotas têm natureza de bem móvel. Eu vou doar cota no domicílio fiscal daquele doador. Aí é onde vem o pulo do gato. A gente não precisa doar necessariamente no Rio de Janeiro. A gente procura domicílios fiscais mais favoráveis. Hoje a Amazonas está muito em voga, tem vários domicílios que você consegue colocar no Amazonas, que tem uma tributação muito mais favorável, de 2%, 3%, sair desse 8% Nossa, absurdo muita que a gente tem aqui no Rio de diferença. Janeiro. Como é Muita que você vai diferença. fazer isso para esse cara? Isso é a parte mais interessante. Como é que você muda o domicílio fiscal desse patrimonialista? No próprio site da Receita Federal. Quando você vai declarar teu imposto de renda, você fala com o teu contador. Primeiro, a gente aluga um endereço, mesmo que aquele endereço sim. fiscal fora do Rio. Sim, Vamos chamar que seja no Amazonas, nosso domicílio fiscal aqui mais favorável. tá. E a gente aluga um coworking, que você vai pagar uma taxa mensal no coworking, com um valor bem mais razoável do que esse absurdo de Entendi. 8%. imposto que a gente paga aqui. Sim. Abre esse CNPJ na Junta Comercial do Amazonas. Já faz tudo isso dentro daquela estrutura. E teu próprio contador, teu próprio advogado, se ele tem acesso também ao teu imposto de renda, ele troca teu domicílio fiscal. Porque você vai ter um endereço fiscal Sim. fora do Rio. Uhum. Na sua declaração de pessoa física. Uhum. Trocando esse domicílio fiscal, botamos num domicílio fiscal mais favorável, quando eu for fazer a doação das cotas, eu não vou doar no domicílio do imóvel, eu vou doar no domicílio fiscal do Domicílio doador. Do fiscal. doador. Então a gente consegue sair desses 8% com a tributação mais razoável. Aí Que- que entra o que você falou, né, Wallace? O advogado, aí mais uma vez, blindando, o advogado Sim. experiente, Sim, né? sim. Se cercando por todos os lados, porque isso tudo que você está falando, tudo legal. Sim. Nada na Sim, tramóia, nada, nada no, né? Sim. Ilícito, nada no jeitinho, como você falou. Tudo isso legalmente. Não é o nosso jeito de trabalhar no escritório. A gente sempre preza pela lisura de todos os procedimentos Uhum. que a gente faz. Claro. Dependente do... A gente tem empresários que são construtoras, que chegam pra gente com propostas muito indecentes. Às vezes a gente olha assim, não, a gente não faz isso aqui. Uhum. Você procura outro advogado, você procura outro escritório, a gente não faz. Eu advogo desde meus 23, eu tenho 30 anos agora. Eu tenho 7 anos de advocacia e 8 anos de advocacia. E sempre buscando essa lisura. A gente trabalha sempre da maneira mais correta possível. Até porque é meu nome que vai estar lá, é meu AB que vai estar lá. Não, isso é muito importante, porque as pessoas às vezes têm um olhar muito crítico sobre o advogado, sim, né? Sim, não. A piada de advogado a gente escuta todo É. dia. Ah, Todo Advogado- dia. Um advogado vira pro outro depois da saída do bar. Vamos tomar uma coisa. O outro advogado, mas tomar de quem? Eu falei, pô, uma cultura muito ruim, né, cara? Essa aí eu nunca tinha ouvido, não, cara. Não, a cultura é muito A ruim. cultura é péssima do Sim, advogado sim. no Brasil. Então, cabe a gente, a juventude da advocacia, conseguir com mudar isso. certeza, com Com certeza. certeza, com certeza. Trocamos esse domicílio fiscal, fizemos essa doação de cotas. Aí, a pergunta que sempre cabe. Pô, mas e quem é o titular dessas cotas? Sim, meus herdeiros. Então, se meu filho quiser pegar e vender tudo na sociedade, ele pode? Não. O poder político tem que estar sempre na mão do patrimonialista. Ele é o administrador da sociedade. Ele não é o titular. O titular das cotas são os herdeiros. Mas quem detém o poder político, que é aquele poder de gestão, aquele que decide, são instrumentos que a gente consegue fazer, acordo de acionistas, acordo de votos, que a gente chama de golden share, né? Que são Sim. aquelas cláusulas Sim. que têm poderes de decisão, né? maior do que, É. que aquelas cláusulas ordinárias comuns. Vai ficar sempre na mão do patrimonialista. Legal. Ele só vai passar isso no momento faleceu,
dentro do contrato social já vai ter as regras de sucessão, Uhum. se vai ser a incorporação daquele sócio, se vai ser a liquidação Já vai daquelas ficar ali cotas. tudo delimitado, né? Tudo. É um planejamento que você não faz só com o patrimonialista. Quando você marca essa reunião, você vai trazer o avô, vai trazer o pai, vai trazer o neto. O patrimonialista é o mais antigo. Sim. Aquele que está fazendo a Sim. holding, passando para os seus sucessores. Sim. Então a conversa faz com todo mundo. Todo mundo tem que ouvir, todo mundo tem que participar. Todo mundo tem que entender o que está acontecendo. E sempre condicionado ao falecimento Sim, desse, digamos, do administrador de tudo, Sim, né? sim. O patrimonialista é o que vai tocar. Ele que vai gerir. O patrimônio é dele, foi ele que construiu. Uhum. Você não, teu pai vivo, você não herdou nada. Não existe herança de vivo. Uhum. Entendeu? Tá vivo. Ô, Wallace, mas deixa eu te fazer uma pergunta, Faz. ver se eu entendi. Você falou que vem o patriarca, né? Vamos botar o avô. Ele vem lá, ele vai trazer os filhos dele, aí ele já tem netos, né? Então ele tem que fazer essa doação dessas cotas em vida, é isso? Sim, Me corrija se eu doação, estiver sim. errado. A doação das cotas ele faz em vida, né? E se ele decide, lá ele vai deixar documentado, e aí eu pergunto se ele pode fazer isso, se um filho dele falece antes dele falecer, o avô, o patriarca falecer, e ele não quer, ele sabe que aquele neto dele é maluco, ele, enfim, não sei. Acontece muito, cara. Inúmeras Acontece situações, muito. mas vamos botar no português claro, o neto é maluco, esse neto ele sabe que não vai gerir uma empresa, não vai, enfim, não vai ser Vai dar legal ter ali, continuidade, ele né? vai deixar tudo para aquele neto, tudo, uma parte para aquele neto ali, e aquele neto vai descambar tudo. Exato. Ele consegue tirar esse neto? Não Então. consegue? Como é que é? Ele tem que respeitar, mais uma vez, as regras da sucessão? Sim, vamos voltar lá. Primeira regra de sucessão, tem que respeitar sempre. Uhum. Então, se aquele, a gente chama de pré-morto, né? Se Sim, aquele, exatamente. aquela pessoa que recebeu as cotas doadas falecer, Isso. você tem que respeitar a regra de sucessão. O que a gente pode fazer para evitar um pouquinho do neto maluco? Isso. E é uma expressão comum, geralmente quando o avô chega lá no Já fala, escritório, "Meu neto é maluco." Meu neto é maluco. Já é o comum, né? Ele não sei o que, só se envolve com besteira. E isso é muita culpa da criação dele, porque lógico. o avô trabalhou muito, educou Sim, o pai, com o pai já sim, teve uma sim. educação um pouquinho mais apertada, É. facilitou mais a do neto, e o Sim, neto... sim. Então, muitas vezes a culpa é até daquela criação, mas... Vamos lá, meu neto é maluco. O que O fazer? que fazer com o neto maluco? Então, quando a gente faz o planejamento sucessório, a gente faz a divisão de cotas respeitando sempre a regra da sucessão. Então, você passou para o herdeiro 1, herdeiro 2, herdeiro 3. Digamos que o herdeiro 3 faleceu e ele tem 2 herdeiros. Uhum. Faleceu antes do Antes patrimonialista. do Sim, patrimônio, sim, do sim. patriarca, né? Sim. Sempre antes do patriarca. Isso. Coloca dentro do contrato social que a gente chama de cláusula de reversão. O que é isso? Eu doei as cotas. Eu gravei ela com usufruto, eu sou em poder de político dentro daquela sociedade, tudo. Mas aquele meu herdeiro faleceu antes da minha, Uhum. antes do meu falecimento. Essas cotas voltam para o patrimonialista, Uhum. elas voltam para o patriarca. E ele refaz essa distribuição, claro, respeitando a proporção que seria daqueles herdeiros que vão herdar por representação. Sim. Porque eles são herdeiros. Sim. Então, de algum momento, ele vai herdaria aquele patrimônio que viria para o pai. Uhum. Então, ele herda por representação dentro daquele patrimônio, mas a gente se refaz esse planejamento sucessório. Sim. De que maneira? O que é disponível, eu dou para os herdeiros que eu entendo Serem ser melhores. os melhores administradores daquilo. É. O que não é disponível, eu faço a divisão correta. No nosso caso, são 3, pegou 50%, jogou para lá, os outros 50% dividiu por 3, Uhum. e aquele neto entraria por representação de coisa. Mas com uma cota menor, vamos Uma dizer. cota Sim, muito reduzida. sim. E aqui que a gente mudaria, eu não quero esse cara na sociedade, Wallace. Eu não quero. Não quero ele ser sócio. Então a gente muda até a regra de sucessão. Em caso de falecimento, as cotas são liquidadas. Então os tios, vamos dizer, vão pegar. Só para ver se eu tô entendendo e se o pessoal de casa vai entender também. Porque eu não... Os tios vão pegar esse patrimônio que foi devolvido ao monte aqui, né? E eles vão, você vai fazer esse remanejamento, coisa e tal. Vão pegar os haveres, vão falar, ó, a empresa vale tanto, eu tô te pagando aqui a tua parte. Você não entra como sócio da sociedade nunca. Entendi. Você vai Excelente. continuar com os sócios Entendi. que já existiam. Entendi. Eu não sou obrigado, sócios não são obrigados Sim. a receberem Sim. novos cotistas. Outro sócio, Se né? esse contrato social estipule isso. Então a Uhum. gente muda até isso no contrato social. Caso de falecimento, vai ser liquidado as cotas. Pega, liquida, vê quanto que vale, faz a apuração de haveres, dá lá para aquele neto maluco
aquele pedacinho dele. Para ele gastar aquele dinheirinho em cavalo. Ele faz o que ele quiser. Pra poder ligar pro tio. Já te dei. Eu vou tua deixar um mão. bom dinheiro esse Isso pra aí. ele. Ô, Wallace, agora tem umas perguntinhas da nossa audiência que eu queria fazer para você responder e ficar gravado aqui. Deixa eu abrir aqui. Teve pergunta da audiência? Teve. Olha aí, Wallace. Estamos O Wallace tá que Vamos tá. Vamos molhar um pouquinho a boca aqui. Claro. Então, a primeira pergunta foi o seguinte: qual a relação entre a holding e o casamento com a comunhão universal de bens? Excelente, uma pergunta. Essa é muito boa. Porque quando a gente fala de meação, Desculpa, qual foi a pergunta? Peraí, deixa eu abrir de novo. Abre de novo. Qual a relação entre a holding e o casamento com a comunhão universal de bens? Universal. Então, todos os bens, em regra, iriam se comunicar, né? comunicam, é. sim. E tem um detalhe, né? Se eu sou casado com comunhão universal, eu não posso ser sócio da minha esposa. E aí, como é que eu faço isso na holding patrimonial? Como que eu faço? Aí são os pulos interessantes do advogado especialista. Ele tem que entender. O advogado não pode entender só de empresa, ele tem que entender de sucessão. Se não entender de sucessão, você esquece. Você nunca vai mexer com patrimonial. Nesse caso, a gente constitui a holding de maneira que tem que ser constituída com o patriarca, sem a esposa como sócia, até porque ela não pode ser sócia, ela tem que constituir sozinha. E que vai entrar os outros instrumentos que também são utilizados no planejamento sucessório. Como é que vai fazer essa divisão? Ela não é meeira dele. Ela recebe o patrimônio dele por um inteiro. Sim, Correto? sim. Então, ela vai entrar em caso de falecimento com o patrimônio pessoal dele todo adquirido. Então, dentro da holding patrimonial, no caso da união universal, ela não é nem recomendada. A gente não vai fazer esse tipo de solução, porque eu nunca vou poder fazer essa divisão com a união universal. Todos os meus bens particulares vão comunicar com ela. Sim. Também são delas. A única saída disso aí é ver o que está disponível, o que a gente pode separar e fazer a doação direta para os herdeiros e se guardando a parte dela. Vamos mudar um pouquinho essa situação da universal para separação total de bens? Sim. Que também ela também não poderia ser sócia dele. Na separação total de bens, não existe bem particular. Meu é meu, o que é seu. E não existe bem comum, no caso. Sim, sim. Entre eles. Não tem bem entre eles. Isso. O bem comum deles vai ser dividido dentro da proporção da herança normal. Como é que funcionaria? Ela não é minha sócia, mas ela é minha herdeira Isso. no caso de falecimento. Uhum. O que a gente faz normalmente? A gente divide esse patrimônio, o que ele pode, em vida, estar disponível para os herdeiros. Guarda a parte que seria dividido para essa esposa que tem separação total e deixa guardadinho lá. O detalhe dessa pergunta nem é porque a regra de sucessão é muito clara. Faleceu, ela é herdeira. Sim. É no caso deles separarem. Porque se ele falecer, é regra de sucessão comum. Tanto para comunhão total como para separação total. Sim. Vai usar a regra de sucessão comum. O detalhe é, e se separa? Como é que fica? Porque ela tem uma doação ali para ela, daquela porcentagem, que poderia ser doada. Só que ela já não é mais minha esposa, porque eu estou doando, por quê? Porque eu quero, no caso de falecimento, que ela tenha, eu estou guardando uma coisa a condição era aquela, né? Exato. O que a gente faz? A gente esvazia o patrimônio do patriarca da maneira não ruim, não como fraudar. Dentro dessa divisão, a gente só deixa as cotas de titularidade do patriarca o que vai herdar diretamente para ela. Toda a parte do patrimônio que ela não herdaria, a gente já passa para os sucessores dentro da holding. Criamos a holding, dividimos elas em cotas. A separação total, ela vai receber uma doação normal, que ela, da parte dela, garantida a sucessão. E essa cota da sucessão dela não vai ficar com ela. Digamos que ela teria, vamos lá, 10%. É para a gente fazer um cálculo rápido aqui. Sim. Esse 10% não vai ser doado para ela. Vai ficar em posse do patriarca. Sempre. Por quê? Porque
Porque se ela separa, ela não vai devolver as cotas. Uhum. Eu acredito, sim, que ela pode devolver. Sim, mas a vamos dizer que é uma situação regra... de briga. é. Sim. E aí a regra de call De option, litígio. esquece call option numa situação que você tá com litígio. Imagina se o cara bater um chifre na É, menina ali, pois fazer é. uma Sim, cornélia, sim, vai pro pé da sim. vida. É. E ela não vai exercer cláusula call nunca. Então, assim, você tem que fazer de alguma maneira que nunca passe o patrimônio dela antes do falecimento daquele doador. Entendi. Então, Sim. toda a parte que seria dela vai Fica ficar com ele condicionada até ele falecer. até o falecimento dele. Porque ele Entendi. faleceu, aí passa Entendi. normal dentro da garantia dela. Entendi. Entendi. Na verdade, a grande base e o interessante é essa condição de falecimento dele, Sim, né? sim. Ele guarda É. sempre com ele a parte que seria dela. Exatamente. Os herdeiros são chamados colação, não. A minha parte a gente já recebeu, isso é dela mesmo, tem que Sim. ficar pra ela. E agora a outra pergunta é a seguinte: e as dívidas que o empresário tem antes da holding, como ficam? Interessante também. Interessante porque ele falou, o Bernardo Milionário, ele tava Tranquilo. tranquilo, né? Tranquilo. Ele procurou o advogado Bernardo Milionário antes, fez tudo. Bernardo foi diligente, Milionário. procurou o advogado, ele tava bem, não tinha dívida, tava no Sim. azul. Agora é o cara que procura, mas já tá encalacrado, é Já isso? tá Pelo que eu entendi? encalacrado. Já tá devendo todo Já mundo. tá de... Já tá com penhora na casa. Esse é o comum, né, Wallace? Eu acho que esse é o mais comum, né? Esse é o 90% Já tá dos penhorado casos. em tudo no Bacen Já chegou, o cara. Só de trabalhista, quando você vai puxar a certidão trabalhista, o cara tá tirando páginas. Mas... Exatamente, Não conseguiu dever exatamente. tanto Como trabalhista é que eu vou assim. te ajudar agora, Não, cara? porque meu advogado, é culpa do advogado. É sempre a culpa do advogado anterior. Meu é. advogado falou que a conta era mais barata, que era melhor fazer acordo do que pagar É certo. assim Mentira, mesmo, galera. é Mentira assim. é esse, hein? Paga certinho A teus gente, funcionários. É. a gente tá com um caso lá no escritório de um filho que o pai tinha uma churrascaria e uma dívida trabalhista que o cara não pagou em 2000, aumentando, agora tá astronômica. Sim. E quem tá respondendo por isso? O filho, que o pai já morreu. Viu? Então, gente, vamos fazer uma holding. É, vamos pensar na estratégia de sucessão. Estratégia. Vamos montar, Estratégia. procura a gente aqui, a gente tenta te Exatamente. ajudar. Cada caso no seu Então, caso. Bernardo, já com ações correndo, eu tenho um cliente, não, tenho alguns clientes nessa situação. Bernardo já encalacrado. Encalacrado. Bernardo Milionário encalacrado, vai. As ações dispararam em face do Bernardo. Isso. O Bernardo chegou lá para mim, eu preciso de uma solução, já tenho tentação, o CNPJ que vai ser atingido, ele já é insolvente, ele não vai conseguir arcar com essa quantidade de dívida que eu tenho esse patrimônio que eu adquiri na época que estava correto. Uhum. Lembrando, Bernardo não pode usar esse instrumento para fraudar ninguém. Sim, Bernardo já estava com isso aqui corretamente na época que ele comprou. Uhum. sim. Criamos a holding patrimonial do Bernardo, então todo aquele passo de botar um domicílio fiscal diferente, para ele ter uma tributação diferente. Fizemos a doação de cotas do Bernardo, que continua sendo uma LTDA. Essa doação, ela continua exposta ao que a gente chama de uma ação anulatória, uma ação pauliana, Uhum. Sim. que você anula aquela doação porque existe uma fraude. Soluções são meios legais. Não tem nada de legal no que eu estou falando agora. Tá. Bernardo não precisa ter essa CNPJ necessariamente no Brasil. A gente pode criar uma offshore dessa pessoa jurídica. E sempre acompanhando essas ações. Do modo que a gente faça a blindagem do Bernardo parar na Bernardo Participações. Lembra daquele esqueminha que eu desenhei? Sim. Então, e segurando sempre essas cotas fora do patrimônio do Bernardo. O Bernardo nunca vai ser titular dessas cotas. Essas cotas vão ser sempre dos herdeiros. Uhum. Seja onshore, seja offshore. Offshore é um caminho, assim, para quem tem grana de verdade, um dos melhores caminhos para blindagem. Esse patrimônio sequer fica exposto ao risco Brasil. Uhum. Então, dentro Risco do político, risco- você diz, e tudo mais, né? Exato. Então, se você já tem essa quantidade de dívida, já está insolvente, vamos criar uma estratégia, de repente, até para fazer uma falência, fazer uma recuperação judicial, são outros modos dentro do direito empresarial, você consegue recuperar aquela empresa. Acordos trabalhistas, consegue tentar fazer formas que você consiga pagar. A patrimonial, nesse caso, ela precisa estar fora do nosso domicílio aqui no Brasil. Uhum. Porque se ela estiver aqui, é possível chegar nela, porque ele já está em Sim. fraude contra credores, mesmo que ele Sim. já tenha doado. Sim. Então existe uma pauliana ali que pode cancelar essa doação e esse patrimônio do Bernardo voltar ao risco. Sim. Então a gente joga esse patrimônio para offshore, a gente usa o que a gente chama também de remessa de capital para capital estrangeiro, Uhum. que é muito legal também de fazer, ele consegue fazer remessas. O direito que vai ser utilizado é do país que eu contratei. Sim. Entendeu? Se eu contratei uma remessa de capital em dólar em MAN,
O direito vai ser utilizado é da Ilha de Man, não é o Aham. nosso direito nacional. Sim. Você consegue ter um capital também protegido lá. E aquilo fica seguro, Mas, né? seguro fora mais do uma país. vez, Wallace, porque sempre quando a gente ouve falar nisso, na mídia, na televisão, de forma normal, a gente sempre associa a ilegalidade. Sim. Nesse caso, evidentemente que não. Não, Tudo legal, tudo tudo legal. dentro da lei, nada ilícito, nada na malandragem. Não. Mais uma vez, só para... Acho que é importante frisar Sim, e sim. frisar e refrisar. Sim. Porque, mais uma vez, como eu falei anteriormente, sempre que a gente vê isso na mídia, o cara tá ligado, a pessoa tá ligada A gente já faz essa esquemas, associação. enfim. Lavagem, Então a gente já corrupção, associa, não tem como. A gente já associa. Aí a reportagem sempre coloca assim, não, inclusive tem dinheiro lá fora. Já associa dinheiro lá fora como uma coisa ruim. Tem dinheiro É. lá fora, ele tem bens lá fora, É, tem é. casa lá Podia fora. marcar um podcast só para falar de investimento internacional, que ia ser muito legal. É. Vamos marcar o próximo. Porque a Não gente, tem nada de ilícito nisso. não, a gente acha que paraíso fiscal é tudo feito para ilicitude. Não, paraíso fiscal que você tem Imposto imposto reduzido. reduzido, são uma carga tributária diferente, Uhum. certo tipo de investimentos, eles são isentos de tributação. Que a gente acostumou no Brasil, a gente foi comprar uma bala, a gente pagou imposto. Uhum. A gente foi andar de ônibus, a gente pagou imposto. Tem certos países que você consegue ter uma tributação muito reduzida. O paraíso fiscal, ele não é algo ruim. O paraíso fiscal, você tem uma condição de tributação mais favorável a você. Uhum. A Sim. gente acabou de falar de levar para a Amazônia, isso não é crime. Sim, Lá eu tenho uma questão fiscal melhor do que a fiscal que eu tenho no Rio. sim. Então, quando eu faço essa remessa de capital para fora do país, eu estou fazendo de forma legal. Eu não vou pegar uma mala de dinheiro, vou botar nas costas, botar no barquinho, E atravessar, né? atravessar o Atlântico. Na pra madrugada, lá, no meio da Sim. madrugada. Ela vai por uma conta, ela tem destino. A diferença é que a regra que vai ser utilizada não é regra nacional. Uhum. É uma regra do país que está domiciliado esse dinheiro. Uhum. Vamos dizer, se o cara cometer um crime, se ele cometer crime, esse dinheiro vai ser repatriado. Se esse dinheiro for fruto de corrupção, se esse dinheiro for fruto de lavagem de dinheiro, esse dinheiro vai ser repatriado pelo próprio país. Uhum. Isso é Entendeu? importante frisar Como também. aconteceu aí, né? Como aconteceu nos últimos Sim, anos. sim. Diversas vezes. Você não está falando de um dinheiro ilegal, está falando de um dinheiro legal, que o Bernardo constituiu vendendo gasolina, vendendo combustível, vendendo Uhum. comida Sim. no mercadinho dele. Você tá só fazendo a blindagem patrimonial. Que é mais que uma o- forma de blindar esse Sim. dinheiro, que é tirar ele do Brasil. Sim. A gente está protegido do risco Brasil, está protegido de insucesso empresariais, que esse dinheiro está fora daqui. Uhum. Você tem uma tributação muito mais favorável com a tributação brasileira. Bernardo é milionário, então Bernardo viaja o mundo inteiro. Então ele tem um cartão de crédito que ele vai passar em dólar, vai fugir do IOF, vai fugir de algumas coisas. Uhum. Pra gente, aqui no nosso cenário, são com taxas absurdas. Sim. Sim. Então vale a pena. Um dia a gente poderia marcar só para falar disso. Vamos Vamos. marcar o E vamos próximo se amarrar. podcast, né, Vamos, Bernardo? vamos. Pode falar de investimento internacional. Vamos. Vamos. Pô, Wallace, muito legal tua Obrigado, presença. gente. Queria te Amamos. agradecer pra caramba. Você é aí o nosso segundo convidado, nosso segundo episódio, pô, super especial. Te agradecer por estar aqui. Fala pra mim e pro pessoal que tá em casa, teu Instagram, tuas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra, quem quiser te contratar, alguém ouviu aí, tem um milionário encalacrado, como é que é? Não, Deve ter vários. Primeiro eu quero Gente, agradecer. entra em contato. Muito. Primeiro eu quero agradecer o convite. Prazer. A Amanda é uma amiga, assim, que a gente fez uma amizade na faculdade. Foi Verdade, levando, verdade. levar pra vida Temos isso. anos, né? E vai ser ad eterno isso na nossa vida. Com Então, certeza. obrigado mesmo pelo convite, poder estar falando um pouquinho com vocês. Essa troca foi muito legal pra mim. Foi Legal. sim. Espero que eu possa ter esclarecido alguma coisa. Sim, E se sim. galera, se for dúvida, as redes sociais vão estar lá. Fala isso, fala isso, aquilo. A gente Isso. vai botar na caixinha de Isso. mensagem. Sim. E se fosse esse cenário, porque assim, no tempo não dá pra gente falar tudo. Ah, É uma Sim, coisa que a sim. gente conseguia Tempo muito pincelar. curto, né? Não. Pô, quero marcar uma consulta com você. Pô, claro, pode ir lá no escritório, pode marcar direto com o pessoal Show. do Machado, lá eles são também muito interessantes. O pessoal de lá é super top. Minhas redes sociais. W Papacena no Instagram, Uhum. no Instagram do escritório. E Papacena Empresarial. E você sempre tá botando muito post lá sobre Muito, isso, né, muito. Wallace? Sempre Tá sempre falo, falando sobre blindagem. O principal assunto que eu falo é blindagem e remessa de capital Sim, exterior. sim. Eu mais falo lá. Então, se você pegar meu Instagram lá no profissional, você tem um curso lá de Muito Legal. legal. hoje, um muito curso de legal, blindagem, que é só muito de legal. imposto que a gente faz. Muito legal. Agradecer também a minha abraço direito e esquerdo aqui com a gente no É. Sim, nosso linda. back-office. A doutora Aline, que tá onde eu vou, tem que levar, porque se não Maravilhosa. dá, sem ela não nem anda. É. A Aline é Sim. meu braço direito, queria perna direita e esquerda também. É, Verdade. legal. Obrigado aí, Aline, tá com a gente aí. Galera, muito obrigado mesmo. Foi maravilhoso, Wallace. Obrigada. Amanda, e Vamos o teu? Meu Teu é Instagram? Meu é Amanda L. Pós.
E Falando sobre no Instagram da direito Amanda. previdenciário. Show de bola. E também o da JDM, né? Que a gente tá lá sempre falando. que é a- JDM Advogados, JDM. arroba JDM Advogados. Exatamente. O meu é Bernardo _ Alves, Bernardo _ Alves, falando São sobre dois sucessões. É? Dois Nunca, underline. nunca percebi. Underline Alves, que underline já tinha. Eu sempre marco. Aí eu tive dois Tá underlines. aqui no final. Dois underlines, falando lá sobre inventário, sucessões, enfim. Botando o dia a dia do escritório também, que a gente gosta, Sim, né, A mano? gente adora. De botar o dia a dia do Sempre fazendo escritório. as nossas enquetes, Exatamente. correlacionando agora com o Dr. Wallace, sempre os temas. Exatamente. Deixa eu cumprimentar ele mais Show. uma vez. Galera, Wallace, prazer. obrigada. Obrigado. Prazer. Muito bom. Valeu. Gente, Posição. curte, comenta, compartilha. Curte. Comenta, compartilha. Ativa o episódio. sininho. Ativa o sininho. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Deixa seus comentários, suas dúvidas. Suas dúvidas. Sugestões. Isso aí. Tudo aqui, ó, embaixo. Show de bola. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Um abraço. Acho que foi isso. Caraca, Tá uma no hora time, exata. Galera, obrigadão, tá?